Olá, um ótimo dia para você. Está no ar o programa Pai Eterno de hoje. É com muita alegria que eu recebo você aqui na Casa do Pai, no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade. E que alegria saber que você também nos recebe aí na sua casa para a gente começar bem o nosso dia juntos, falando sobre as coisas de Deus e a devoção ao Pai Eterno, né? Essa devoção tão bonita que você já conhece tão bem. Quero fazer um convite para você, comece bem o seu dia, venha fazer parte da nossa família de amor, colabore com a nossa obra de evangelização. É só assim que o nosso trabalho vai continuar aqui pela TV e também é graças à sua ajuda que a gente segue construindo a nova Casa do Pai. Ligue agora no 62-3506-9800, faça o seu cadastro, faça a sua doação, lembrando, você pode doar aquilo que tiver dentro da sua possibilidade, tenha certeza de que a sua ajuda faz toda a diferença. Coloque seu tijolinho nessa obra, estamos juntos construindo a nova Casa do Pai e você é responsável por isso também. Venha fazer parte da nossa família e colaborar também com as nossas obras sociais. Todas as obras sociais mantidas por esse santuário precisam também da sua contribuição. Então ligue agora, 62-3506-9800. Quero agora que você acompanhe essa reportagem especial que a nossa equipe preparou para você. E por falar em sustentabilidade, nós estamos aqui na construção da nova Casa do Pai, porque eu sei que medidas são tomadas aqui nesse canteiro de obras para que seja mais sustentável. Inclusive está na lei, né, André? Isso mesmo, Vanessa. A gente tem uma legislação muito robusta da parte ambiental e aqui a gente toma todos os cuidados, todas as ações para garantir que a lei seja cumprida e para atender também às necessidades ambientais, né, Vanessa? E conta pra gente, assim, o passo a passo, quais são essas práticas que vocês tomam aqui, essas medidas? Inicialmente, Vanessa, quando a gente vai começar uma obra, né, uma construção, a gente sabe que a construção civil ela gera impactos. E uma obra dessa grandiosidade, ela vai gerar muitos impactos. Então a gente faz um programa, um plano, né, um planejamento de gerenciamento desses impactos. Então dentro desse planejamento a gente precisa ter o controle dos resíduos que vão ser gerados, né, uma estimativa de volumes de resíduo, por exemplo, quanto que a gente tira de madeira aqui da obra, para onde vai essa madeira, o concreto, caso a gente tenha uma demolição, por exemplo, onde que vai esse material, então faz todo esse planejamento e além disso a gente precisa fazer um controle das áreas que estão sendo degradadas, né? Então a gente precisa fazer um replantio de mudas, a gente precisa garantir isso tudo antes da construção começar, então a gente tem que fazer esse planejamento e aí durante a construção a gente precisa garantir que tudo que a gente planejou, ele está sendo executado, Vanessa. André, então aqui a gente vê que a obra é dividida assim por etapa, aqui a gente vê só ferragem, isso faz parte da sustentabilidade? Faz parte do processo de construção, né, da construção sustentável e a gente está dentro do canteiro de obras. O canteiro de obras, ele é pensado para garantir que a gente consiga executar o programa, né, o planejamento ali, gerenciamento de resíduos. Então, aí tem uma particularidade da construção civil, Vanessa. Diferente de a gente está fabricando algo, a gente está fabricando uma edificação, né? Então, diferente de produzir algo na indústria, a indústria permanece naquele local. Então, o processo construtivo, ele é diferente. Então, a gente constrói e a edificação fica e a gente sai do lugar. Então, ele é dinâmico. A gente fala, a gente finalizou o braço direito, finalizou o braço esquerdo e o canteiro de obras, ele precisa ir se deslocando. Então, a gente precisa adaptar esse canteiro à medida que a construção vai avançando. E o que você bem comentou, aqui a gente está num local onde a gente está trabalhando com a armação. Então, aqui, onde é posicionado o aço que vai ser trabalhado, então a dinâmica da obra, a gente precisa pensar nesse processo. Tudo pensando na organização do material para evitar desperdício, para evitar, por exemplo, que uma barra de aço seja utilizada, às vezes, no local errado. Então, todo esse controle é feito garantindo qualidade e pensando nesses resíduos que vão ser gerados.
A gente tem também, Vanessa, a central de carpintaria, que é onde o pessoal corta a madeira para produzir uma forma. Então, tudo isso pensando na qualidade do que está sendo produzido, mas também pensando na sustentabilidade. E eu volto a frisar, dentro da construção, em uma obra desse tamanho, os desafios são muitos. E aí a gente tem esse canteiro dinâmico e ele vai acontecendo e se deslocando à medida que a obra vai avançando. André, em casa ou mesmo nos condomínios, a gente tem lixeiras específicas para fazer o descarte de material, de plástico, de material orgânico, de latas. Aqui é de pouquinho diferente, né? Como que é feito esse descarte? Aqui a gente precisa, dentro do planejamento, dentro do programa de gerenciamento de resíduos da construção, a gente tem um planejamento do material que vai ser descartado. Então, a gente tem uma empresa responsável por todo esse controle. Então, a gente solicita, por exemplo, a gente vai descartar um grande volume de madeira, né? Então, lembrando que esse descarte ele acontece, Vanessa, para garantir a qualidade do acabamento, da estrutura. Então, a gente faz esse controle, esse acompanhamento, solicita essa caçamba e descarta essa madeira de forma adequada, né? Então, solicitamos essa madeira, ela vai ser descartada no container específico para madeira. A gente vai descartar resíduos de maneira geral, resíduos da construção, pedaços de concreto, né? Então, a gente tem uma caçamba específica para isso. Por quê? Nessa empresa que coleta esse resíduo, ele vai ser levado e vai ser tratado da maneira adequada. Ele não vai ser descartado num lixão, ele não vai ser descartado de maneira inadequada, degradando outra área, né, do município, uma outra área ambiental. André, inclusive hoje você me deu uma aula aqui a respeito... Como que eu posso chamar aqui, André? Esse é um espaçador. Espaçador. Explica para quem está em casa que isso aqui também é um reaproveitamento de matéria. Isso mesmo. Dentro da construção, a gente precisa garantir, Vanessa, que quando a gente vai posicionar o aço, ele não encoste na madeira, né? Então, a gente precisa garantir esse distanciamento. É o famoso espaçador. Ele precisa garantir aquele espaço. Para o concreto, preencher o espaço entre o aço e a forma. Então, eu sempre gosto de comentar e comparar com uma construção da nossa residência, né? Sim. Então, a gente coloca ali uma viga, né, um pilar ali de aço. A gente compra até ele pronto. E aí a gente coloca a forma. O aço, ele não pode encostar na forma, porque senão o concreto não passa entre os dois. Então, aqui a gente utiliza o copo descartável, né, da obra, foi utilizado, a gente reutiliza ele e fabrica esse espaçador. A gente poderia comprar esse espaçador, mas a gente fabrica, garantindo, né, o reuso do copo descartável e a gente garante também a qualidade da estrutura, porque a gente cuida muito bem desse espaçador, que é o que vai dar a característica do concreto, a durabilidade da nossa estrutura. Então, esse copo plástico já foi utilizado pelos funcionários para beber a sua água, para se hidratar. Descartado, ele então vira essa forma para transformar nesse espaçador. Isso, exatamente. A gente coleta, armazena e vai reutilizando esse copo, né? E aí depois a gente pega esse material que foi o reutilizado e descarta ele de maneira adequada também. Joga esse lixo no ambiente para ele ser reciclado, para ele ter o destino correto. André, a gente sabe que diante dessa realidade da construção, por mais que se faça planejamento, acontece um impacto ambiental. E que muitas vezes, mesmo você planejando algo da natureza, ele precisa ser ali desviado para uma construção. Como que é feito isso aqui? É reutilizado depois, na plantação de árvores? Como que funciona? Isso, a gente tem, foi o que você bem comentou, a construção civil ela gera impactos. Eu vou construir uma casa. Então, vou ter que abrir aquele lote, vou ter que abrir aquele terreno. Eu tenho uma árvore, vou ter que tirar aquela árvore porque ali eu quero construir minha casa. Né? Então, a construção civil ela gera impactos, né? E aqui a gente está numa área muito grande. Lembrando que a gente vai tem uma área aí de aproximadamente 140 mil metros quadrados de construção. Então, não tem como a gente não ter impactos ambientais gerados pela construção. Isso é comum dentro da construção civil. O que diferencia uma obra da outra, uma construção da outra, é como ela vai mitigar e controlar esses impactos, né? Como eu posso trazer uma recompensação do que eu estou fazendo, né? Então, a gente faz essa recompensação tratando os resíduos de maneira adequada, descartando de maneira adequada os resíduos que a gente está produzindo durante a construção,
mas a gente controla também, Vanessa, os impactos que foram gerados nessa área. Então aqui a gente teve uma área, teve que abrir, né, um espaço, e aí a gente tem um plano de recuperação de uma área degradada. Então a gente precisa recuperar, replantar árvores nativas, fazer o controle para que a gente recupere uma área equivalente à área que foi degradada. E aí a gente faz todo esse controle, todo esse acompanhamento. E tem aí um projeto de plantação de árvores também. Isso. Aí dentro desse projeto, você comentou muito bem, Vanessa, porque a gente está, diferente de um planejamento, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não, a gente faz um acompanhamento, é uma gestão. É um estudo. Um estudo e um controle de tudo. Então não é simplesmente, eu vou fazer o plantio de uma árvore. Só para você ter ideia, Vanessa, a gente tem aí aproximadamente 1000 mudas para serem plantadas. Então a distância de uma para outra, né, a qualidade, a característica de uma planta para outra, isso tudo é levado em consideração. Então a gente está fazendo, né, um plantio de espécies diferentes, né, todas do cerrado. Então a gente está programando agora a período de chuva começando, então a gente fez o tratamento do solo, fez toda a preparação para começar o plantio aproveitando o período chuvoso. Então, a gente vai plantar aí aproximadamente 1000 mudas nessa área de preservação como uma maneira de recompensar a degradação que foi gerada até agora durante a construção. Chegou aquele momento aqui do programa Pai Eterno que a gente se dedica a conhecer a história de fé de um filho ou filha do Pai. Tem 43 anos que a gente vem, a Romaria, como se diz, a gente aprendeu com os pais, com meus pais, graças a Deus, a fé da gente que traz a gente. E todo ano vem a turma a pé. Eu mesmo não estou vindo a pé mais, que eu acho que eu não dou conta, mas eu venho ajudando na cozinha, venho ajudando na assistência. E graças a Deus, sempre o Divino Pai Eterno protege a gente. Às vezes tem algumas coisas que queira atrapalhar a gente, mas é só testando a fé da gente. Mas graças a Deus, a nossa fé em Deus é maior que a gente aguenta e vence tudo. É gratidão. A gente vem para agradecer. A gente pede porque a gente é muito pidão, né? E graças a Deus sempre a gente é válido. Enquanto a gente puder vir, a gente vai vindo. As intenções da gente é essa. E vai passando para os netos, para os filhos, para os netos, para os bisnetos. E se Deus abençoar o Divino Pai Eterno, a gente vai seguir essa jornada por muito tempo, porque é muito gratificante. E nós temos uma romeirinha de 11 anos que veio a pé, 125 quilômetros. Essa é a minha neta de 11 anos que veio a pé, com as graças de Deus, o Divino Pai Eterno. Ela deu conta de chegar. Então isso tudo é graça, é milagre, é gratidão a Deus e o Divino Pai Eterno. Meu nome é Amanda Kelly, foi a primeira vez. É uma tradição de família que todas as minhas famílias vêm todos os anos e eu fui seguir essa tradição. Quer vir mais tempo? Quero, se Deus quiser. Tá aí, sempre bom a gente começar o dia, né, ouvindo a história de fé de um filho amado ou uma filha amada do Divino Pai Eterno. E quero convidar você aí que está nos acompanhando, você sabia que o Santuário Basílica de Trindade tem um canal oficial de TV que você pode sintonizar aí na sua cidade? É isso mesmo. Tem dúvida? Pode entrar lá no portal paieterno.com. Tem um ícone escrito assim, ó, onde assistir. Você clica nele, lá tem um mapa do Brasil onde você pode pesquisar por estado e por cidade qual é o nosso canal oficial aí na sua região. Sintonize, fique sempre conectado, fique sempre presente aqui no Santuário Basílica do Pai Eterno em Trindade, beleza? E de forma especial quero mandar um abraço para quem está nos acompanhando lá em Macapá, capital do Amapá, pelo canal 38.1. Se você está nessa região, sintoniza aí na sua TV e venha nos fazer companhia. O programa Pai Eterno de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência mais uma vez. Amanhã a gente tem um encontro marcado nesse mesmo horário, viu? Eu espero você. Um beijo, se cuide, até lá.
Acredite no solene poder de amar uns aos outros, de ter fé uns nos outros e na capacidade de revelar as falhas uns dos outros e não de reforçá-las aos nossos próprios olhos nem aos olhos do mundo. Busque seguir a missão que o Filho do Pai Eterno nos deixou, a de levar paz, esperança e felicidade a todos. O amor eterno está em todos nós.